Bom dia pessoal, vamos aqui para dar sequência ao trabalho com nossas peças de xadrez. E agora aqui eu já tenho todas as peças modeladas. Então, só para finalizar aqui a parte do tabuleiro, vamos criar o tabuleiro. Mais para frente eu vou ensinar para vocês como apenas criar o tabuleiro com VMapping. Vocês vão pegar uma imagem de tabuleiro online e vão adicionar ela. Mas no Blender tem uma opção de grid, você pode criar um grid. E se vocês nunca prestaram atenção no tabuleiro de xadrez, ele é um grid de 8 por 8, 8 linhas e 8 colunas. Então você pode vir aqui, ó, Shift A, Mesh, Grid. Aí tem esse menuzinho aqui, que às vezes ele fica reduzido, mas você pode escolher de quantas linhas em X e quantas linhas em Y. O tabuleiro de xadrez são 8 por 8. Agora ele está criado, parece só um plano, mas se entrar no modo de edição, olha, ele já está 8 por 8. Só aumentar ele aqui para ficar mais ou menos o tamanho das minhas peças. E aí, ok. A gente vai trabalhar aqui começar a trabalhar com os materiais. Você vem aqui no modo de edição, a janelinha de materiais ela é a última aqui. E sempre que você adiciona um material novo, ele por padrão ele se torna um material de todo esse objeto. Por exemplo, se eu vir aqui Z, apertar o material preview, só ligar aqui o screen, acho que para vocês verem os detalhes que eu estou usando. E eu vim aqui, ó, e trocar a cor, ele vai trocar a cor do material inteiro. E aí, o que temos aqui no materiais? Por padrão ele vem com esse material principal, que ele vem com as principais características. E aqui nos materiais, o shader que a gente controla são algumas características físicas que o material tem, a propriedade daquele material físico. Por exemplo, temos aqui, ó, Subsurface Scattering, que é uma propriedade aí que algumas substâncias têm de dar luz atravessar por elas e meio que se espalhar, como por exemplo a pele humana, a manteiga, tem essa característica. Temos aqui o metálico, que é dos metais. Temos espécula. Espécula, como o próprio nome diz, ele cria um espelho, mas aqui, ó, você controla a força e também o roughness, que é a dureza do specular. O specular com a dureza de 0, ele vira um espelho perfeito. O specular com a dureza de 1, ele não reflete nada, essa aparência aqui mais fofa. Você pode controlar isso. Vou escolher aqui para a primeira cor o preto, no nosso tabuleiro de xadrez. Você pode controlar aqui também índice de refração, emissão, que é se ele, por exemplo, se ele emite luz ou não. Padrão bem no preto, mas você pode aumentar a força aqui e ele vai emitir luz, de certa forma. No preto ele não vai emitir luz nenhuma. O alfa, que é a transparência. Temos aqui normal, que você pode colocar um mapa de relevo aqui e através de uma imagem determinar onde que vai ter, por exemplo, a elevação ou uma depressão dentro da imagem. Mas quando a gente falar de textura, a gente vai ver com mais detalhes essas opções. Aqui por enquanto a gente vai usar só a cor. Sempre bom aqui, ó, renomear, vou chamar de preto. E como que eu coloco outra cor aqui dentro desse material, que por exemplo está todo preto, e temos algumas peças, algumas partes aqui que vão ser brancas. Então eu adiciono um novo material e posso criar do zero um novo, mas se eu e vou chamar aqui de branco, por exemplo. Mas se eu quiser, eu posso colocar aqui esse material e clicar nesse onde estão aqui. Isso aqui vai meio que criar um novo, vai criar uma cópia desse primeiro material. Então eu aproveito todas as configurações que eu já fiz no primeiro material, só troco o nome, olha, vai ser diferente. Aí eu venho aqui e só troco a cor. Coloco aqui para um branco, puxa um pouquinho para amarelo aqui. E mas beleza, ele adicionei aqui, mas meu material continua tudo preto. Como é que eu faço? Aí, por exemplo, vamos mudar aqui para faces e vou manualmente selecionando cada uma das faces que vão trocar de cor.
E depois é só eu venho aqui para o material que eu quero que seja aplicado aqui e escolho a opção Assign, que é atribuir. E pronto, tenho aqui os dois materiais. Olha, eu fiz assim mais para mostrar essa opção de criar um grid dentro do Blender, que às vezes pode ser útil, mas não temos a necessidade de fazer isso, porque como eu falei, nós podemos fazer esse mapeamento com uma imagem que é muito mais leve, muito mais rápido, que em um plano mesmo você coloca a imagem de um tabuleiro de xadrez que você pega online, tá tudo certo. Mas aqui para quem quiser, olha, no grid a gente tem algumas opções, por exemplo, talvez você queira fazer uma espécie de rejunte. Aí eu venho aqui, que como assim rejunte? Como se fossem pequenos ladrilhos, você pode fazer isso aqui, olha, Ctrl B. Aí você cria esses pequenos passinhos. E depois, olha, você pode vir aqui, ó, e de novo trabalhinho de selecionar e criar um relevozinho. Você também pode fazer isso com um mapa de imagem, mas aqui só por exemplificar. Só fazendo dois aqui porque eu não vou manter, olha. Faço a extrusão. Olha, você cria um relevozinho entre cada uma das peças. Pode ser uma opção assim legal que dá pra você fazer usando o grid. Então agora eu vou ter que dar um monte de Ctrl Z. Nem sei se vai voltar, mas ok. Temos aqui essa opção. E agora eu vou posicionar aqui minhas peças, por exemplo. Mas primeira dúvida, aqui eu já deixei minhas peças alinhadas, vamos dizer que cada uma está aqui em uma altura. Como é que eu faço? Ah, e um detalhe assim, que eu vi também, vamos dizer que vocês fizeram as peças em arquivos separados. Como é que eu faço para adicionar? Você vem aqui, ó, File, opção Append. Isso aqui é para quem, por exemplo, se por alguma razão você fez cada peça em um arquivo do Blender diferente, para você trazer uma peça de um outro arquivo, você vem aqui em Append. Aí, por exemplo, vou criar um arquivo novo do Blender aqui só para exemplificar. Beleza, vou salvar aqui como teste. Append. Isso aqui, ó, lembrando, é por causa se tiverem feito alguma das peças em um arquivo separado. Beleza, eu vou vir aqui, ó, Append. Aí você vai selecionar um arquivo, aí vai aparecer esse monte de coisas. Você pode trazer um brush que você tiver criado, uma câmera, uma collection inteira. Mas no caso aqui é um objeto que a gente quer trazer, que no caso é o nosso cubo. Olha só, importei o cubo para cá, de certa forma, através dessa opção, caso que a gente não vai usar. Beleza, tá tudo aqui em uma altura, como é que eu deixo eles alinhados? Temos essa opção aqui que é o Snap, e ele tem, o Snap ele é grudar, né? Então tem várias opções aqui, ó, vértice, aresta, face, volume. Ele por padrão vem aqui no incremento, mas a gente vai, uma que eu mais uso é vértice, para grudar na altura de um vértice. Então para deixar tudo alinhado aqui, posso selecionar um objeto, grab, Z, porque eu quero mexer só na altura dele. E com essa opção aqui, o Snap ligado, olha só, eu consigo grudar ele na altura daquele vértice. Vocês veem aqui, está bem alinhado. O atalho para isso é quando você estiver movendo, por exemplo, Grab Z, você segura o Ctrl, ele ativa o Snap. Aí aqui, ó, eu vou fazer isso para todos só para grudar. Quando ele acha um vértice, aparece esse círculozinho e ele gruda nessa altura. E aí eu vou só reposicionar as peças aqui, porque o peão fica aqui na frente.
Aqui é a rainha. Esse é o bispo, fica aqui na terceira casa. Cavalo. Olha, os peões você pode. Não precisa fazer os 8, você pode vir aqui, ó, adicionar. Tem um boolean sobrando que não precisa. Adicionar o modificador array. Olha só, você pode fazer 8 cópias dos 8 peões. E ó, aqui ó, você ajusta a distância dos 8 peões. Ah, mas ok, eu quero, por exemplo, não quero deixar aqui nessa forma estática. Eu quero mover alguns peões. Ah, então você pode vir aqui, olha. Aí você aplica o array, nesse caso você aplica. E aí você vai ter cada um aqui individualmente. Se você quiser movimentar cada um deles, o jeito mais fácil, olha, você seleciona tudo, usa o atalho P e aí separar, mas por loose parts, que é por partes individuais, partes soltas, né? Aí cada um desses peões, ele virou uma peça individualizada e você pode mover cada um dessas aqui no modo de objeto. Por exemplo, no caso aqui o array tá de bom tamanho para mim. Ah, e como que eu, por exemplo, tenho aqui a minha torre e quero deixar ela aqui desse lado. Olha, tem duas formas. Você pode duplicar ela, etc, e mover. Você pode usar um modificador mirror, mas o mirror lembra que ele é em relação à origem. Eu posso colocar aqui, ó, Shift S, Source Select e colocar a origem desse origem to 3D Cursor. A origem agora da minha torre veio pra cá. Então quando eu colocar o mirror, você vai ser espelhado do outro lado. Ah, mas eu quero que a minha origem fique aqui na base. Eu não quero perder a posição da minha origem. Vamos tentar aqui, por exemplo, com o bispo. Vou colocar aqui a set origem to geometry para ficar aqui no centro do bispo. Tem alguma forma? Tem. Você pode adicionar um objeto que chama empty. Na verdade, olha só, eu posso colocar aqui, ó, de origem to geometry para ficar aqui no centro do tabuleiro. E aí, olha, quando eu adicionar um mirror, como o tabuleiro eu sei que ele é quadrado, você pode colocar o mirror em relação ao objeto, olha. Aí vai ser espelhado em relação ao centro desse objeto. Se não fosse uma peça quadrada, eu vou fazer aqui agora com o cavalo. Olha só, vou adicionar um int, que é uma figura que ele é vazio, né? Ele não aparece no render 3D. Que são só essas linhas. Aí eu posso colocar aqui e em relação ao empty. Só um detalhe que o cavalo, como eu fiz os olhos do lado de fora, eu tenho que colocar um mirror para ele também. Só que aí vai ser um segundo mirror. Ele já tem um mirror de um lado para o outro, mas você consegue colocar um segundo mirror, ó, em relação ao empty. Beleza, tenho todas as minhas peças brancas aqui. Ah, e agora para fazer o outro lado é selecionar todo mundo. Já como eu vou ter que colocar materiais diferentes, não dá para espelhar. Então eu Shift D. E aí, no caso, S é Y-1. Que aí eu vou espelhar elas ao contrário no eixo Y, que é o eixo onde ela estava. E aí, como é que eu faço para trocar o material? Só vim aqui, ó. Eles estão sem material nenhum. Esse aqui eu vou colocar o material branco que eu criei. Os materiais que a gente queria, eles ficam aqui. Sempre bom renomear. Beleza, o básico aqui do meu tabuleiro está montado. Então agora a gente já tem aqui todas as nossas peças posicionadas
a gente pode começar a pensar na iluminação. Primeira coisa é o mundo, que aqui a gente pode, se eu vir aqui no modo de render, nosso mundo está com a cor cinza, que ela vem padrão. Pode colocar qualquer cor aqui para iluminar o mundo, mas a melhor opção são HDRIs. São imagens que elas trazem uma informação da iluminação de um ambiente real. Então, se eu colocar uma imagem HDRI aqui nessa cor, ele vai usar essa informação de iluminação de uma imagem capturada de um ambiente real. Então vai ser uma iluminação um pouco mais realista. Então, onde eu consigo HDRIs? Tem vários sites. Um exemplo que eu dou para vocês esse é HDRI Heaven, que todas as imagens aqui são com CC0, que vocês podem usar e reusar da forma que vocês quiserem. E aí vocês podem pegar qualquer uma delas aqui e utilizar. Então, vou pegar uma qualquer aqui. E aí você escolhe a qualidade, não precisa ser 8K, mas 2K vai ser o suficiente nesse caso aqui, mas dependendo isso aí depende da qualidade. Vou salvar. E aí para colocar o HDR, olha, você vem aqui em cor, tem esse socket aqui, ó. Você troca para Environment Texture, que é a textura de ambiente, que a gente vai usar textura. O Blender, essa cor rosa, é a maneira do Blender dizer que está faltando alguma coisa, que tem algo errado. No caso aqui eu não adicionei a imagem ainda, mas eu vou aqui, vou adicionar e pegar minha imagem HDR e pronto, olha. Agora essa imagem aqui de ambiente que eu peguei está iluminando a minha cena. E aí, eu não quero que apareça essa imagem aqui de fundo, mas eu quero que ela continue iluminando. Você pode vir aqui, ó, no Render Properties, buscar aqui essa opção que chama Filme e ligar o transparente. Olha, a iluminação mantém igual, só que o fundo fica transparente. Só isso. Aqui eu só mudei entre o modo renderizado, que vai me dar a visão em tempo real do render, e o modo material, que eu vou ver só os materiais que eu utilizei. E agora, falando de iluminação, nós por padrão temos essa lâmpadazinha aqui, uma lâmpada point. Vou deletar ela. E aí, a iluminação, o HDR já pode dar uma iluminação legal pra gente, mas no Blender a gente também tem a opção de adicionar lâmpadas, que aqui temos a opção, essas 4 lâmpadas. Eu vou exemplificar cada uma delas para você. Olha, temos a lâmpada point, que ela você pode vir aqui na opção de lâmpadas e controlar a lâmpada point. Qual que é o detalhe dela? Eu vou adicionar um outro plano aqui. Na verdade eu vou exemplificar eles em outro arquivo aqui. A lâmpada point ela é um ponto de luz que ele vai perdendo a força à medida da distância. E aqui na aba de propriedade da lâmpada, você pode determinar se ela gera sombra ou não, por exemplo. Olha só, aqui ela está gerando sombra. Posso desativar isso. O specular é a força do brilho, vocês podem ver aqui no canto. O difusão é mais ou menos a cor da lâmpada. Olha só, aqui é uma cor azul. Vou diminuir a intensidade. Esse é azul. Você pode aqui controlar a força dela. Você pode aqui controlar alguns detalhes da sombra, etc. A próxima lâmpada é a lâmpada de sol, Sun, que ela é diferente da lâmpada de ponto porque ela é constante. O sol, como ele está muito distante para a gente, como se todos os raios de luz dele chegassem paralelos até nós. Então por isso que a lâmpada Sun é assim, ela emite sol. E aí quando você está de uma lâmpada para outra, você tem que ajustar a força, mas a lâmpada de sol ela vai ser muito útil quando você quiser uma iluminação constante assim por toda a cena. Aí você controla o ângulo dessa iluminação, como vocês podem ver aqui, que eu estou mudando é o ângulo aqui, e aí a sombra vai se movendo.
A próxima é Spot, que é esse cone de luz aqui. Posso aqui aumentar o tamanho, posso aumentar o raio aqui, fazer o blend, e tipo, ela precisa ser bem mais forte que a lâmpada sol pra gente ver a força dela. O blend, olha, deixa mais ou menos duro a entrada dela. E você também consegue controlar se ela emite ou não sombra. Pode mudar a cor aqui, por exemplo. E a última tipo de lâmpada é a lâmpada diária, que ela, como a lâmpada ponto, ela tem diferença de intensidade dependendo da distância, mas ela tem uma vantagem que você consegue editar ela, tanto em formas quadradas quanto em formas circulares. Aí, por exemplo, se você fizer uma lâmpada, você pode vir aqui, ó, uma lâmpada fluorescente, vir aqui em retângulo e colocar uma lâmpada no formato da luz que você quer utilizar. E beleza. Você pode usar diferentes configurações de luz, como dependendo dos efeitos, do efeito dramático que você quer usar. A iluminação, ela é uma disciplina à parte, mas, por exemplo, aqui vou adicionar uma lâmpada aqui para uma luz de baixo para cima, talvez criar um efeito mais dramático. Um exemplo. Mas a iluminação, assim, eu substituí o cubo aqui pela Suzane. A iluminação principal que a gente usa é a iluminação de 3 pontos. Você vai adicionar uma configuração de 3 lâmpadas para iluminar a cena. Qual que é a ideia da iluminação de 3 pontos? A iluminação assim que ela imita a iluminação de estúdio. Ela tem esse efeito aqui. Temos uma luz principal, que seria como se fosse a key light aqui, que é a luz do sol, a fonte mais forte de luz. E no ambiente, nós temos que o ambiente ele rebate a luz de volta. Se vocês forem lembrar do estúdio, tem aquele rebatedor, que é... não sei se alguém já viu fotografia, que ele tem essa função aqui de rebater a luz de volta. Então, mais ou menos do lado oposto, espelhado com a luz principal, nós colocamos uma fill light, uma luz de preenchimento, que ela é um pouco mais fraca, mas ela faz essa função de rebater a luz, que no mundo real, assim, não sei se vocês sabem, mas todo objeto, assim, ele emite um pouco de luz, a luz bate nele, ele reflete um pouco de volta para o ambiente. E aí isso ilumina um pouco a gente também. E para completar tem uma backlight ou ring light, que ela tem a função assim de fazer um contorno na gente, assim, traseiro, que o efeito dramático ela meio que destaca o foco da cena em relação ao background. Pegando aqui alguns exemplos, olha, aqui só a luz principal, batendo uma luz forte, e depois a gente adiciona uma luz de preenchimento, a fill light do outro lado, que essa luz que é refletida de volta, e temos aí a ring light, que ela meio que dá esse destaque assim, em relação ao fundo. Experimentando aqui, vamos colocar talvez 5.000, tá, talvez o tamanho. Temos aqui primeiro a luz principal. E olha só, no Blender você pode determinar por padrão aqui, ó. Esse aqui é o que, como a gente vai, em qual eixo a gente vai girar. Por padrão ele vem aqui no ponto médio de tudo que tiver selecionado. Ele vai girar, ou rotacionar, ou escalonar em relação ao ponto médio de tudo que tiver selecionado. Mas você pode mudar aqui para o 3D cursor, que olha só, ele vai girar
em relação ao 3D cursor. Mas por que eu fiz isso aqui agora? Lembra que temos aqui a Keylight, vou até nomear aqui para não confundir. Keylight. Colocar ela vermelha aqui só para... Vou colocar ela azul, só para destacar. E a Fill-Light, ela é mais ou menos do lado oposto, né? Então, olha, Shift D para duplicar, RZ 180, não, RZ 90. Que aí ele girou 90 graus em relação ao cursor. Só depois não esquece de, talvez, a gente pode, por exemplo, usar em relação aqui, ó, as origens individuais, que olha, se eu quiser escalonar, olha, cada um vai escalonar em relação à sua própria origem. Mas se for em relação, por exemplo, pode ser em relação ao objeto que está ativo, pode ser em relação ao ponto médio, as origens individuais, cada um escalona em relação à sua própria origem. Mas o medium point normalmente é o que a gente mais usa. E aqui, ó, a Fill-Light, eu vou colocar ela um pouquinho mais fraca, chama ela aqui de Fill-Light. Colocar ela vermelha, que é também essa configuração de azul e vermelho é uma configuração assim bem comum. Talvez 3000 só para fortalecer isso aqui. Dá essa ideia de preenchimento. E para terminar, olha aqui no fundo, vou fazer uma lâmpada aqui, um pouquinho aqui, para pegar esse destaque aqui em relação ao fundo, colocar uma terceira cor, que é branco mesmo, que aí dá esse contorno aqui e destaca. Só lembrar que, ó, se eu for fechar o fundo, tem que ser atrás da lâmpada. E aí a Ring Light ela ajuda aqui a contornar. Beleza. Isso aqui fecha a parte de iluminação. E aí, voltando para o nosso arquivo de xadrez, o HDRI pode ser suficiente, mas se vocês acharem necessário, vocês podem adicionar uma outra luz, por exemplo, um sol aqui, dar uma corzinha se vocês acharem necessário. Aí é com vocês. E para encerrar, nós temos aqui o render. Você vem aqui nessa janelinha aqui, ó, Render Properties. Temos principalmente duas opções: o Eevee, que é o render em tempo real, e o Cycles. Não vou entrar aqui em detalhes da diferença de um para o outro, assim, tecnicamente falando, mas nesse nível da disciplina que a gente precisa saber. O Cycles, ele é um tipo de render que a gente chama de Ray Tracing, que ele tenta imitar melhor as propriedades físicas e reais das lâmpadas. Então, ele dá um render fotorrealista com muito mais facilidade. O ponto é que ele fica assim mais granulado, ele demora mais tempo para carregar, ele é um render mais lento. Ele toma muito mais tempo, porque tem que fazer vários cálculos físicos assim para conseguir esse visual fotorrealista com muito mais qualidade. O Eevee, ele, você vê aqui, ó, ele dá um render em tempo real, não dá aquele granulado, por exemplo, uma cena tão leve assim, mas ele é menos fotorrealista. Só mudar aqui pro Cycles rapidinho, olha. Só de trocar, o Cycles representa mais fotorrealista. Isso quer dizer que eu não consigo fotorrealismo com o Eevee? Você consegue. Mas pelo jeito que o render do Eevee funciona, você tem que vir aqui, olha, e ativando várias opções e ir ajustando o Ambient Occlusion, Bloom, que é um tipo de brilho, profundeza de campo, Subsurface Scattering, refração, Screen Reflections, são, olha só, são todas Motion Blur no caso de animação, sombras, luz indireta, todas essas opções no Eevee você tem que ficar ajustando para conseguir se aproximar de um render em tempo real, de um render em tempo real com uma aparência mais fotorrealista. Quanto no Cycles, muitas dessas opções já vêm automaticamente. Então você gasta, quanto no Cycles você gasta mais tempo renderizando
no Eevee você gasta mais tempo ajustando as configurações. Óbvio que no Cycles também tem várias opções que a gente pode ajustar, mas você consegue um resultado fotorrealista com mais facilidade, por assim dizer. Então, beleza. Então, quando que a gente usa um, quando a gente usa outro? Isso aí depende de cada um. Por exemplo, para uma imagem estática, às vezes vale mais a pena usar um Cycles, porque como vai ser uma imagem só, você chega ali e consegue um resultado mais fotorrealista, se fotorrealista for o seu objetivo, com mais facilidade. O Eevee, normalmente quando eu vou fazer animações mais longas e vou renderizar em casa mesmo, eu prefiro o Eevee porque ele vai renderizar mais rápido. E quando o objetivo não é fotorrealista, então eu não preciso gastar tanto tempo ajustando. Mas isso aí varia de projeto para projeto. E aí vocês podem ir testando e vendo o que funciona melhor para cada caso.